minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende que a amizade não vê cor nem continente, e o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça. Amigo é de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente, todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo, todo mundo tem direito de viver e sonhar. Olá, meus amores. Hoje, sexta-feira, o nosso último dia de videoaula, né? Então, hoje, sexta-feira, 20 de novembro, nós temos mais uma data comemorativa, né? Ontem nós comemoramos o Dia da Bandeira e hoje a data comemorativa que a gente vai trabalhar é o Dia da Consciência Negra. O Dia da Consciência Negra. Gente, o que é que significa isso? Significa dizer que, independente de cor ou raça ou religião, nós temos que respeitar todos da mesma forma e que não podemos ter a desigualdade entre o negro ou o branco. Você que tem uma corzinha mais branquinha ou você que tem a cor mais escura, nós devemos respeitar uns aos outros, independente se eu sou branco ou se eu sou negro, porque não podemos gostar apenas de pessoas brancas ou apenas de pessoas negras. Temos que amar as pessoas independente da cor ou raça, não é verdade, crianças? Nós temos que amar todos iguais, todos da mesma maneira. É isso que o dia 20 de novembro vem nos mostrar, que é o Dia da Consciência Negra. E agora nós vamos ouvir uma história bem legal para vocês entenderem melhor um pouco do que é que a tia Aline está falando hoje. Vamos lá? Havia em uma cidade umas pessoas bem branquinhas. E essas pessoas, elas andavam sempre de mãos dadas, ó. Observe aqui, todos de mão dadas, ó, todos juntinhos. Só que nessa cidade, criança, haviam também pessoas negras. Essas pessoas eram negras, só que elas andavam sempre juntas, sempre juntinho, assim como as pessoas branquinhas, todas sempre juntinhas de mão dadas. Então, vamos ver aqui o que acontece. Ó, observe que nós temos aqui pessoas branquinhas e pessoas negras. Então, nessa cidade que tinha as pessoas branquinhas, elas andavam sempre juntas. E os negros, eles tinham muita vontade de se unir com essas pessoas branquinhas. Eles tinham a cultura deles, eles tinham as danças deles, eles tinham muitas comidas típicas, como a feijoada, uma comida típica dos negros. Eles tinham a dança, a capoeira, era a cultura deles. E eles, crianças, eles tinham a maior vontade de mostrar a cultura, os tipos de comida deles para as pessoas branquinhas. Mas essas pessoas, elas não queriam se unir com as pessoas negras, gente. Será por que elas não queriam? Porque as pessoas branquinhas, elas não gostavam das pessoas negras. Mas aí, gente, com o passar do tempo, toda a história foi mudando. Então, o coraçãozinho dos negros, eles eram assim, gente, partido. O coraçãozinho deles era triste. Por que, tia, que o coração deles era triste? Porque eles tinham vontade de se unir às pessoas branquinhas, mas elas não queriam se unir aos negros. Ah, mas os brancos também, gente, eles não eram felizes. Por quê? Porque sempre vai faltar
alguma coisa, né, na nossa vida. Nunca somos completos de tudo, não é? Então, gente, quando aconteceu uma vez que alguém, gente, lá daquelas pessoas negrinhas, elas foram lá onde aquelas pessoas brancas, eles já tentaram, muitas vezes eles tentavam se unir a eles e eles não conseguiam. Mas quando foi uma vez, eles se uniram uns aos outros, ó. Eles fizeram o quê, gente? Olha, vamos observar aqui como foi que eles ficaram. Eles se uniram uns aos outros. Eles resolveram andar de mãos dadas, independente deles ser branco ou deles ser negros. Então, o coração deles, ó, ficaram cheios, o coraçãozinho deles se uniram, ó, tanto dos negros quanto dos brancos, eles ficaram, o coraçãozinho deles se uniram e eles ficaram como? Eles tiveram paz e amor uns com os outros, não é verdade? E lá no meio daqueles negros, gente, havia um líder. E como era o nome desse líder? Zumbi dos Palmares. Gente, esse líder, ele era um escravo que ele sempre lutava pela igualdade entre negros e brancos, para que pudesse ter união entre um e o outro. E o que foi que aconteceu? Ele conseguiu unir uns aos outros. Então, quando foi no dia 20 de novembro de 1695, Zumbi dos Palmares, ele morreu. E só então, essa data de 20 de novembro foi comemorada por causa da morte de Zumbi dos Palmares, que era um dos líderes dos povos negros. Então, o que é que isso traz para a gente? Traz para nós, para o nosso dia a dia, uma lição que, independente de raça ou cor, ninguém é diferente um do outro. Apenas a cor separa. Só essa diferença, mas que o nosso coração, ele sempre tem que ter lugar para amar as pessoas de qualquer forma. Não é verdade, crianças? Então, é isso que a nossa história veio mostrar para nós. A história de hoje veio mostrar para nós sobre a igualdade que temos que ter entre negros e brancos. Então, agora nós vamos para a nossa atividade, que está na página 114, que fala assim: Walter explicou para os netos que no dia 20 de novembro é celebrado o Dia da Consciência Negra e que essa data é muito importante, pois os negros enriqueceram a cultura brasileira. Peça ao seu professor para citar alguns exemplos de como a cultura negra faz parte do nosso dia a dia. Depois cole retalhos de tecido colorido sobre o turbante no desenho ao lado. Então, isso aqui é o turbante, né? Que esse negro está usando, e você vai colocar retalhos coloridos sobre o turbante dele. Então, meus amores, a tia Helene fica por aqui. Ficam com Deus, tenham um bom final de semana e tchau, até segunda-feira. Tchau, meus amores.